Bom dia, pessoal. Vou gravar mais uma videoaula aqui para a gente dar seguimento aí na parte simulador, parte de simulação, utilizando o simulador CNC 2D lá, viu? A gente agora vai utilizar né? Vamos utilizar um ciclo para desbaste longitudinal, viu? Porque na nossa simulação aqui, ó, não sei se vocês perceberam aqui, até comentei na outra aula lá, ó, ó, vocês observar, ó, a ferramenta vem, ó, ela já desbasta todo o perfil numa passada só. E dessa maneira aqui não é o correto, né? Desse jeito aqui, se for fazer isso no caso real, né? Usinando mesmo a peça, você já quebraria o suporte, danificaria tudo. Então a gente vai usar um ciclo que é para a gente conseguir usinar esse perfil de pouquinho em pouquinho, viu? Esse ciclo chama G66. Ele está aqui na apostila de vocês, aqui na biblioteca, aqui, ó. Vou abrir aqui. Ó, então aqui, ó. Apostila de CNC Mac 9. Vocês vão abrir ela aqui. Vou abrir para explicar para vocês como é que funciona esse ciclo. Que é esse aqui, ó. Vou dar mais um zoom aqui. Ó. G66, ciclo automático de desbaste longitudinal, ó. Página 40. Direto na página aqui. Página 40. Ah, aqui é porque está na página 20. G61. G8. Então tá para trás um pouquinho. 7. Aqui, ó, G66. Então, a gente vai estar usando esse ciclo aqui, ó, ciclo automático de desbaste longitudinal. Esse ciclo ele é o responsável por tirar o excesso de material para me dar acabamento na peça. Ó. Então, este ciclo permite a usinagem de desbaste completa de uma peça utilizando-se apenas de um bloco de programação. Então, apenas com uma linha de programação eu consigo fazer todo o desbaste da peça, viu? A função G66 requer um subprograma com as dimensões de acabamentos da peça. Não sei se vocês lembram comentar na aula passada sobre a criação do subprograma, viu? O que acontece aqui, ó? Esse aqui é o programa principal. Então, no caso, para a gente conseguir desbastar uma peça, tirar o excesso, a gente precisa vir aqui, ó, e criar um novo, criar um subprograma, um novo, vamos supor aqui 20, ok. Aí, quando eu clicar aqui, ó, nesse 20, ó, eu tenho que criar um subprograma aqui, ó. Esse subprograma, ele é o perfil da peça. Viu? Aqui, ó, no programa principal, ó, o perfil da peça é esse aqui, ó, tá vendo? Todo esse perfil aqui, ó, ele não fica aqui mais. Ele vem pro subprograma, beleza? Aqui no principal, no lugar disso aqui, vai estar o ciclo G66. Que é esse cara aqui, ó, que a gente vai fazer. Ó, a função G66 requer um subprograma com as dimensões de acabamento da peça. No caso, é o perfil, né? A função G66 não é modal e requer. Não sei se vocês lembram falar das funções modais e não modais. Função, quando ela não é modal, ela vale só apenas para aquele bloco de programação, entendeu? Então, o G66 vale só para aquela linha de programação.
diferente do G1, do G0, que vale para todos os blocos posteriores, a não ser que uma outra função da mesma classe cancele ela, entendeu? Então, aqui, ó, G66 não é modal e requer. Então, a gente vai pôr uma linha de programação lá, G66, X. Aí tem explicando o que é cada item, ó. Então, o X, o valor do X é o diâmetro de referência para início de torneamento. Maior diâmetro da peça em bruto, mais 4, usinagem externa. Então, no nosso caso, é usinagem externa. Então, vai ser o maior diâmetro da peça mais 4. Então, vamos supor, o diâmetro maior da peça é 50, então eu ia colocar X 54. 50 mais o maior diâmetro dela. E menor diâmetro da peça, menos 4, quando a gente vai tornear interno. Quando for um desbaste interno, aí eu vou colocar menos 4. Para usinagem externa, mais 4. O Z, comprimento de referência para início de torneamento. Comprimento total da peça em bruto, mais 2. Então, a gente pega todo o comprimento da peça, mais 2 milímetros. Viu? E sobremetal para acabamento no eixo X, o quanto que eu quero deixar de sobremetal para dar acabamento? 2 décimos. Então, vou deixar 2 décimos de sobremetal para vir uma outra ferramenta, por exemplo, e dar um acabamento na peça. K, sobremetal para acabamento no eixo Z. O W, incremento por passado. De quanto em quanto eu quero tirar? De 2 em 2, de 1 em 1 milímetro? Seria o AP meu aqui, ó. Então, seria de quanto em quanto eu vou desbastar o material. P, subprograma que contém as dimensões de acabamento do perfil da peça. Esse P é esse cara aqui, ó, P20, tá vendo que eu estou falando para vocês que é o subprograma? Então, lá naquela letra P, eu vou pôr o número 20. P20, ele vai ler o que está aqui de perfil da peça. Viu? Então, o perfil vai respeitar aquele perfil para desbastar a peça. O F, avanço programado para desbaste. Qual que é o avanço que eu vou utilizar para estar desbastando a peça? E o 1 é o pré-acabamento ao perfil, mantendo as dimensões pré-estabelecidas, opcional. Então, eu posso estar utilizando ou não. Esse aqui, ele é bom porque ele tira as escadinhas. Então, vai desbastando, vai ficando as escadinhas. Ele vem e tira as escadinhas, viu? Ó, importante, o GMM não permite a execução de mergulhos nas peças. Então, ele não consegue fazer mergulho, ele só consegue fazer desbastes ascendentes ou descendentes, viu? Aí que tem um exemplo de programação, por exemplo, aqui, ó, um perfil da peça aqui, onde eu tenho que desbastar aqui, né? E aqui ele me mostra aqui, por exemplo, qual que é o maior diâmetro da peça em bruto, né? Então, vou pegar o maior diâmetro, que é 80, mais 4, então seria 84, tá vendo? Diâmetro de 80, mais 4, respeitando lá, 84. Comprimento da peça em bruto, mais 2. Comprimento total, 70, mais 2, então 72, entendeu? E aqui ele me deu um exemplo, GMM X84.Z72 e deixou 1 décimo de sobremetal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergar melhor aqui. Ó, X84, Z72 e 1 milímetro de sobremetal em X, K de 0,3, então, ó, 3 décimos de sobremetal em Z. O 1, que é passada de pré-acabamento, W4 vai tirar de 4 em 4 milímetros no diâmetro. O subprograma vai ser o 10, com avanço de 3 milímetros por rotação. Aí o subprograma, tá vendo? Tá só o perfil da peça, ó. Aí no final do subprograma tem que colocar esse M2 aqui, ó. Então vem G1, X16.Z70, tal, perfil, eu coloco o avanço aqui, tal, perfilzinho, no final M2. Esse é o meu subprograma. Então hoje a gente vai aprender a usar os G66 e fazer o subprograma. Aí vocês dão continuidade lá naquela mesma peça que a gente fez na aula 1, beleza? Então, vou voltar aqui na aula 1. Então, programa principal. Essa parte aqui, ó, G1 aqui, ó, até finalizar aqui, ó. Até finalizar o perfil aqui, ó, no G1X100 Z de 25, vocês vão pegar esse aqui, vai recortar e vai colar ele aqui no subprograma. Viu?
Então, vai ficar aqui, ó. E aí, no finalzinho, a gente vai colocar um M2. Ó, o M2, vou ativar a síntese aqui, lembra que eu expliquei para vocês, ó. Função miscelânea, fim de subprograma. Ó. Então, o M2 aqui, ó, ele fecha o subprograma. Então, é fim de subprograma. E o M30, que está aqui, ó, para vocês, ele é fim de programa. Então, é fim de programa principal M30, fim de subprograma M2. Aí, onde eu tirei todo esse perfil aqui, o que eu vou colocar aqui agora? Ó? Eu vou colocar o G66. Viu? Então, o G66 que vai fazer o desbaste da peça. Quando eu clico no G66 aqui, ó, ele já me mostra aqui embaixo, ó, o que é cada coisa. Ó. O bom do software de simulação é isso, ó, diâmetro de referência para início do ciclo, comprimento de referência para início do ciclo. Todas as letrinhas estão aqui, ó, que eu tenho que colocar no meu subprograma, ó. Beleza? Vamos lá, G66, primeiro X, né? Então, X, diâmetro de referência para início do ciclo, né? Então, diâmetro de referência para início do ciclo, vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. É o maior diâmetro da peça em bruto mais 4. Qual que é o maior diâmetro da nossa peça? Né? Deixa eu abrir aqui a peça aqui para vocês verem aqui, o que a gente está fazendo aqui. Vou abrir ela aqui. Metalmecânica, Senai. Metalmecânica. Atividades. Ó. Nossa peça é essa, né? Qual que é o maior diâmetro dessa peça? Ó, é 100, tá vendo? 100 milímetros. Então, lá vai ser 104, beleza? Na programação vai ser 104. Então, aqui o X aqui, ó, X 104. Ponto. Z, comprimento maior da peça mais 2. Comprimento maior da peça, 130. Mais 2, 132. Então, Z de 132, ponto. O I, sublimetal para acabamento no eixo X. Eu vou colocar aqui, ó, ponto 5. 5 décimos sublimetal em X. K, ponto 5. 5 décimos sublimetal em Z, né? No comprimento. U, pré-acabamento, paralelo final. Então, vou colocar U1. Vou dar uma passada de pré-acabamento. W, vou tirar de 2 em 2 milímetros. Viu? W2. W2, tem um pontinho aqui, ó. W2 ponto. O P, 20, né? Que é o que eu criei ali, o subprograma P20. E o avanço de desbaixo, eu vou pôr ponto 2. Então, aqui, ó. Relembrando, ó, 0 máquina, 0 peça, programação em diâmetro, programação em milímetro, avanço. Tá tudo aqui, ó. Vocês podem ir olhando aqui, ó. Milímetros por rotação, velocidade de corte constante, T01, ferramenta 1, habilitou a troca, limitou a RPM a 3.000, sentido de giro horário. Esse aqui é o ponto de troca, ó, que é um ponto seguro, né? Vocês podem colocar comentário aqui, ó, quando vocês estiver fazendo, ó, vocês ir lembrando, ponto de troca, né? Essa aqui, ó, ferramenta de desbaste. Viu? Aqui é o ciclo de desbaste, beleza. Então, fiz o ciclo, terminou o ciclo, agora a gente vai usar duas ferramentas, eu preciso dar acabamento. Então, a T1 vai desbastar e a T2 vai dar acabamento. Então, vem aqui e coloco. Terminou de fazer o ciclo, eu sempre tenho que ir para um ponto de troca. Eu quero chamar outra ferramenta, então X150, ponto, Z200, ponto. Beleza? Então, X150, Z200. Agora eu vou chamar uma outra ferramenta. Função auxiliar miscelânea, T0202, M6, habilitei a troca. Então, aqui a ferramenta T0202 é a de acabamento. Vou colocar aqui, ó. Ferramenta de acabamento. G92, vou limitar RPM. S, vou aumentar aqui, 4.000. M3,
Beleza. Agora aqui, ó, a gente tem que colocar uma coordenada de aproximação para ela dar o acabamento. Viu? Coordenada em G0 mesmo. G0, X, 0.Z0, bem lá no centro dela. A coordenada de acabamento. Que é bem aqui no início do perfil. Na verdade, não é Z0, não. É Z de 130, né? Só que a gente tem que parar um pouquinho para frente. Então, Z de 132. Ó, então, coordenada de aproximação. Vou colocar aqui, ó. Então, fiz uma coordenada de aproximação. Uma função que ainda vocês não utilizaram, que a gente tem que estar utilizando, que eu já coloquei lá na lista de exercício, que é o G42, ó. Compensa o raio da ponta da ferramenta. O que é isso? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, para vocês entenderem o que é essa compensação. Acho que tem uns que tem mostrando aqui bem no início aqui. Um pouco aqui. Essa apostila aqui é bom você sempre estar pesquisando ela, olhando, tem todas as informações aqui. Eu estou seguindo ela, entendeu? Então vocês podem. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, função R. Aqui, ó. G40. A gente vai estar utilizando isso aqui, ó. G40, 41, 42. Naquela partezinha ali, pra vocês pegar aqui, ó. G40, ó, cancela a compensação do raio da ponta da ferramenta. Ó, deve ser programado em um bloco próprio para cancelar as funções previamente solicitadas com G41 e 42. Então, o G40 ele cancela 41 e 42. Ó, o ponto comandado para trabalho encontra-se no vértice entre o eixo X e o eixo Z. O que acontece? Ó? O ponto comandado ele é aqui, ó, entre o eixo X e o eixo Z. Então, se eu mandar a ferramenta vir aqui sem compensar o raio dela, que é o raio que ela tem aqui na pontinha, essas ferramentas, elas têm um rainho lá. Quando você vai comprar ela, tem o código dela da TNMG, e aí ela tem um rainho, 02, rainho 01. Então, por exemplo, raios menores é para acabamento, raios maiores, 04, por exemplo, é para desbaste. Então, eu tenho que informar qual que é o raio dessa pontinha para ela compensar, viu? Ela é como se ela afastasse um pouquinho do perfil, entendeu? Aqui, ó, 41, compensação do raio da ponta da ferramenta à esquerda. Então, selecione o valor da compensação do raio da ponta da ferramenta, estando à esquerda da peça a ser usinada. E o G42 compensa o raio à direita. A geometria da ponta da ferramenta é de maneira na qual ela foi informada são definidas pelo código L na parte de dimensões de ferramenta. Então é o seguinte, quando eu informar lá para ela compensar o raio, ela vai buscar o raio da ferramenta lá numa página chamada dimensões de ferramentas que está dentro da máquina. Eu fui lá e coloquei para ela lá que o raio dela é 2 décimos. Então, quando eu ativo, ela lê que tem que compensar 2 décimos. Viu? Então, aqui tem uma funçãozinha, aqui um exemplo, ó, G41, 42, aí eu coloco lá G1, X, tal, tal, tal. Este bloco de aproximação será utilizado para compensação. Então, no caso, seria essa aproximação que a gente fez aqui, ó. Eu coloquei até G0, mas vamos colocar G1, que é até melhor, que ela aproxima em G1. Vou colocar, não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, pode ser G0 mesmo, que depois ele vai entrar G1 já no perfil da peça. Então, por exemplo, ele aproximou, coordenada de aproximação, ativou compensação. Então, ativou a compensação. Aí, agora eu vou colocar aqui, ó, ativou, eu vou colocar aqui que ele vai chamar o programa P20. Quando ele chamar o P20, ele vai ler isso aqui, ó. É como se ele estivesse continuando fazendo essa leitura aqui, ó, G1, e continua lendo aqui, até acabar aqui, ó. Então, o P20, só esse P20 está identificando que é isso aqui tudo. Beleza? Tá.
Deixa eu ver se aqui tem, aqui, ó, tem uns exemplos, ó, tá vendo? Ó, G42, ó, então, no nosso caso lá, ó, como a nossa torre é torre dianteira, ó, dianteira, tá vendo? Ó, torre dianteira. E eu tô caminhando, ó. Por que que eu coloquei o G42, ó? Torre dianteira e a ferramenta tá vindo daqui para cá, ó. Então, G42, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o lado, ó, estivesse torneando interno, ó, interno, e ela estivesse indo daqui para lá, ó, G41. Se ela estivesse voltando, G41, tá vendo? Então, aqui tem todos os esquemas aqui, ó. O que nós estamos utilizando é esse esquema aqui, ó. Quadrante positivo, ó. Então, tenta G42, beleza? Então, vou dar acabamento na peça, sempre tem que estar ativando G41 ou 42. Então, beleza, ó. P20, Samuel, terminei de fazer isso. Eu venho aqui, G40. O G40 cancela, então cancelei a compensação. Terminei de compensar. Se eu não tiver que fazer mais nada, acabou o programa. Então, vou deletar essas linhas aqui, ó. Então, G40 cancelou, né? Cancelou o programa. Ixi, o que eu aprontei aqui? Cancelou, beleza. Aqui eu ponho o ponto de troca de novo, G0, x150, ponto, Z, quanto que eu estou usando? Z200, né? Ponto. Então, cancelou M30, ó. Então, a G66, o ciclo para desbastar o material, ponto de troca, chamou a ferramenta, deu os parâmetros dela, aproximação, compensou o raio da ponta da ferramenta, chamou o P20, que é o perfil da peça, que ele vai reconhecer esse perfil, cancelou o ponto de troca M30. Tá vendo? Uma coisa que eu não coloquei aqui, ó, vou colocar aqui um bloquinho aqui acima, aqui, ó, vou inserir uma linha aqui, e vou colocar aqui, ó, um M8. M8, ó, ele liga a refrigeração de corte. Então, liguei e no final aqui, ó, pode ser aqui mesmo. No final aqui eu vou colocar um, não era bom estar aqui não, peraí, deixa eu deletar essa linha. E aqui eu vou colocar um M9. Então, liguei a refrigeração, no final eu desligo a refrigeração. Beleza. Aqui ficou faltando uma coordenada, porque eu não copiei ela lá. Deixa eu pôr ela aqui. Que é a última que eu alterei ela lá, que eu não copiei aquela hora. Aqui é x100, ponto, e o Z0, que é a última coordenada. Prontinho, ó. Então, aqui a gente fez o perfil da peça no P20, né? Que é aquela parte que vocês aprenderam usando G1, G2, G3. No programa principal, isso aqui quase que não muda, ó, sempre é padrão, então vocês não vão mudar. Acrescentei o G66, tá vendo? E acrescentei mais uma chamada de ferramenta, a compensação e o acabamento da peça. Vamos ver na simulação que os parâmetros da ferramenta são os mesmos, só que agora no simulador, que eu só vou ferramentas, revólver. A de número 2, ó, ela tá de rosca, só que eu usei ela para acabamento. Então, vem aqui, ó, torneamento. Vou pegar uma de acabamento aqui, ó. Nossa, interna. Interna. Mais 5. Pode ser essa aqui mesmo, ó. Vou pegar essa aqui para acabamento, ó. E a número 1, eu vou alterar, eu vou pôr ela aqui, que essa aqui é para desbaste. Essa aqui, ó. Ok. Beleza, vamos simular isso aí. Bloco a bloco, ó. Olha lá. Vai lendo, vamos lá. Chamou T01, M8. Ó, ligou a refrigeração, tá vendo que aparece aqui, ó? Tá ligada a refrigeração. Ligou a placa. G0, X150Z0, ela veio para cá, ó, posicionou aqui. Ó, aproximou, né? Tá vendo que ela criou uma linha imaginária do perfil da peça? Ela tá tirando de 2 em 2 milímetros aqui, ó. Ó. Aumentar um pouquinho. Então, tá tirando de 2 em 2 milímetros, ó. Olha lá, ó. Quem tá fazendo isso? Apenas esse bloquinho de programação aqui, ó. O G66.
Então, estou desbastando a peça aqui. 2 em 2 milímetros. Vou botar, vamos ver, foi demais. Tirando de 2 em 2. Ela vai tirar de 2 em 2. Vou aumentar um pouquinho aqui, deixa eu terminar. Terminou de 2 em 2. E aí depois ela vai chamar T02 e vai dar acabamento. Tá vendo que ela tá deixando um sobremetalzinho? Coloquei lá. Ó. Vai tirar até lá no centro. Aí ela, o 1 é o que faz ela dar essa passada para tirar essas escadinhas aí, ó. Então tirou as escadinhas, pá, né? Vou lá bloco a bloco, né? Ela vai chamar agora, ó, ponto de troca, ferramenta de acabamento, alterou a RPM, aproximou, né? Compensou o raio da ponta da ferramenta, chamou o P20, está dando acabamento, ó. Olha que bacana aí, ó. Bem tranquilo. Deu acabamento, finalizou, ponto de troca, M30, fim de programa, tá vendo? Então, desbastou o material e deu acabamento. Se eu quiser, vamos supor que eu coloquei aqui ó, o W2, eu vou colocar para tirar mais material. Está tirando de 2 em 2. Eu vou pôr para tirar aqui de 4 em 4 milímetros, para andar mais rápido. Simulador, vou deixar aqui mesmo, vou tocar direto. Ó. Tá lá, vai tirar de 4 em 4 milímetros agora. Aí, pessoal, tentem fazer a aula 1 e essa aula 2, que é a continuação dela, entendeu? Então, vocês programam lá só o perfil, aí depois vocês façam essas alterações usando o G66 e faz essa parte. Aí, depois dessa aula aqui, a gente vai ver a parte de rosca. Como que a gente consegue fazer uma rosca aí no torno CNC, que é um outro, mesmo é semelhante a esse aqui, é um outro ciclo que a gente utiliza para a gente estar fazendo rosca. Viu? Então, aqui, como eu coloquei refrigeração, vocês vão observar que na hora que, acho que ele compensar a ponta da ferramenta, ele deve aparecer aqui também, não sei se aparece. Mas ele aparece as informações aqui, ó. Comprimento da peça, diâmetro externo e tal, parâmetros, o VC que a gente está usando, lembra lá? Está usando a velocidade de corte de 120 metros por minuto, um avanço de 0,2 milímetros por rotação, viu? Não, vai desbastar tudo, vai fazendo as escadinhas, tá vendo? O CNC trabalha dessa maneira aí, ele vai fazendo essas escadinhas aí, ó. Só que isso aqui na simulação tá devagar, né? Mas no CNC lá, isso aqui é rápido, né? Uma peça dessa aí, sei lá, acho que 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer uma peça dessa aí. Ó, desbastou. Sobre a metal, tá tirando ali ó, as escadinhas, né? Ainda ficou sobre a metal, ela tira as escadinhas, mas ainda fica. Quem vai tirar é a de acabamento agora. Ó. Aí vem a de acabamento e dá o acabamento. Aí tira o restinho que falta. Aí tirou o restinho que falta. Beleza, finalizou. Beleza, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Aula 2, então, vocês tentem fazer essa programação usando o G66. Tranquilo? Então, até a próxima aí, galera.